Olá, internautas, aqui da TV 61, do Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E eu recebo hoje aqui o Tiago Trentini. Nós vamos conversar sobre o direito achado na rua, questões emergentes, revisitações e travessias, que é tema de um dos livros, de uma das publicações do grupo de estudos do direito achado na rua, no qual o Tiago publica um artigo que é intitulado Emergência LGBTQIA+, para um 2030 possível. Como vai você, Tiago? Tudo bem? Bem, melhor agora, João, que a gente conseguiu Muito se bom. encontrar e conversar um pouco, né? Demorou um pouquinho, né, para a gente conseguir se falar, né, as agendas aí, as suas agendas. Mas conseguimos. Conseguimos, muito bom. O Tiago, ele é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Brasília, UNB. O tema dele é Sociedade, Conflito e Movimentos Sociais. Ele é especialista em Filosofia e Direitos Humanos pela PUC do Paraná e especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero pela Unisanta, e bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Ele também é membro do Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, na Univale, na área de direito emergentes das diversidades sexuais identitárias, e membro do grupo de pesquisas O Direito Achado na Rua, da Universidade de Brasília, UNB, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. Você é advogado, né, Tiago? Sou advogado também, João. Isso, muito bem. Vamos então começar a falar sobre o tema do livro, né, do seu artigo. Antes disso, eu queria primeiro agradecer, né, o espaço, João, cedido, porque eu acho que é sempre um ato político, né, a gente firmar os nossos pés nesse campo de disputa tão grande que tem sido, e em especial desde o golpe de 16, enfim. E agradecer também ao grupo, né, de pesquisa, o Direito Achado na Rua, pela confiança de sempre, né, pela responsabilidade que é tratar dessas temáticas, né, da temática LGBTQIA+, dentro dessa grande e tradicional escola que é o Direito Achado na Rua, né? Muito bem. Sim, E desculpa. para começar um pouquinho, eu queria ler o prólogo desse texto que você mencionou, né, do livro. Esse livro aqui, que a gente lançou na última matéria que cursamos com o professor José Geraldo, Direito Achado na Rua, Questões Emergentes, Revisitações e Travessias. Na verdade, essa é a coleção Direito Vivo, é o volume 5. Ela é coordenada pelo professor José Geraldo e pelo professor Alexandre, né, Bernardino Costa. Então, foi um prazer ser um dos organizadores da obra e contar com tanta gente boa escrevendo sobre tantas potencialidades, né? Enfim, prólogo é mais ou menos assim. Para não ser mercadoria que ainda somos, nesta sociedade constritiva, trucidados, nos altares do lucro e da polícia, nós, trabalhadores, índios, mulheres, negros, bichas, ovelhas abatidas no grande matadouro do sistema. Quem falou isso foi Noel Delamare, em 1984. Para quem não sabe, Noel Delamare é o pseudônimo literário do nosso grande querido Roberto Lira Filho, né? Que adotou esse pseudônimo não para se esconder, mas para conseguir separar a produção de ensaísta, de poeta, de tradutor de poesia, dos trabalhos de filosofia e da sociologia jurídica, que é onde a maioria das pessoas o conhece, né? Eu não poderia deixar de falar desse tema por vários motivos, né? Primeiro, por ele estar conectado assim intimamente com essa perspectiva de um direito emancipador,
mas que também é denunciador, né? Que o direito achado na rua tanto traz na sua essência, né? Por estar conectado com esse livro, já que a gente tem um capítulo, né, como você mencionou, um texto de minha autoria, juntamente com a autoria da Carolina Vargas, uma querida também que cursou a matéria com o professor, e também porque, assim, desde a graduação é a minha área, é a minha pesquisa, né? Como você bem falou, depois eu tive as duas especializações ali também que continuaram sendo nesse tema, que é o foco da minha pesquisa, né? As lutas pelo reconhecimento do movimento LGBTQIA+, né? E é claro que o direito achado na rua ele vem trazendo um contorno muito mais atual, né? Muito mais no chão, como Frei Beto diria, né? Colocando os meus pés no chão, fazendo com que a minha cabeça pense onde esses meus pés estão pisando, né? O direito achado na rua ele tem disso, né? Essa perspectiva que o difere muito de outras perspectivas de pesquisa, de atuação, é exatamente estar nesse espaço, nessa sinergia entre os movimentos sociais e as produções de direito, né? Esse hiato que para muita gente é hiato, o direito achado na rua consegue falar muito, né? E explicar muito, e mais do que explicar, consegue oferecer estrutura, consegue oferecer pressupostos que nos auxiliam a entender e a continuar na luta pela busca desses direitos, né? Muito bom. Eu queria só entender essa referência ao ano de 2030, Tiago. Então, o ano de 2030 aqui, na verdade, é mais uma interrogação, né? É um chamado de atenção para a Agenda Sustentável de 2030, Ah, né? sim, tá. Nós, como nosso Brasil signatário, enfim, nós fazemos parte desse acordo, né? Dessa promessa de um 2030 sustentável, mas o texto ele vem falar um pouco sobre isso, assim, essa população ela não foi citada em nenhum momento na criação desses 17 objetivos, né? Então, como falar sobre vida sustentável de uma população que não é nem entendida como existe, né, como existente? Claro. Esse é o desafio, né, desse empoderamento democrático de existência e de representação. E é um pouquinho por aí que a gente anda nesse texto que você citou do livro, desse livro aqui, né? Maravilha. Tiago, a gente vive um momento de retrocesso. Você mencionou o golpe de 16, né? Que na minha opinião, o golpe ele tá caminhando, né? A gente quase teve uma espécie de AI-5 há poucas semanas, né? Que seria o recrudescimento desse regime que já é fascista, né, neofascista ou qualquer configuração, mas é um regime que está destruindo direitos, está retrocedendo em todas as pautas no nosso país, né? E um desses retrocessos é justamente a questão do respeito LGBTQI+, que reflete aí na violência, né? Na violência física, na eliminação física das pessoas, mas também na sua convivência no dia a dia, né? Na sociedade. Eu queria que você analisasse um pouco essa situação no atual momento que a gente vive, desse retrocesso no nosso país. É desafiador e cruel, João. É desafiador e cruel. Eu respondo isso não por fazer parte, inclusive, do movimento, né, por ser um homem gay, mas principalmente por ter minimamente, né, esse engajamento. Porque, retomando um pouco, além de todos esses motivos que me fizeram trabalhar esse tema e trazer esse tema para o livro, mas principalmente essa perspectiva que o direito achado na rua traz de engajamento com o social e com o presente, né? De engajamento com as nossas responsabilidades. Eu acho que esse vai ser, e está sendo, e vai continuar por muito tempo, porque a gente não pode se enganar que todos os
os passos atrás, as perdas, a destruição da estrutura social que tínhamos minimamente, inclusive, né, que aconteceu desde 2016, não vai ser fácil reconstruir, vai levar tempo, né? Vai levar tempo. Isso vai passar, né? Apesar de você amanhã vai ser um outro dia, vai passar, acredito. Os movimentos sociais, eles têm uma contribuição, estão contribuindo de uma maneira muito efetiva em relação a isso, mas a gente tem que lembrar das nossas responsabilidades com o advir, né? Como a gente fala aqui no livro, com as possíveis travessias, né? E falo isso quanto estudantes, quanto profissionais de diversas áreas, não só do direito, né? Nas lutas por reconhecimento e emancipação, né? Lógico, eu trago aqui luz a temática LGBTQI+, mas não somente isso, né? Eu vi que a querida Maíra veio, falou sobre os povos indígenas, né? Eu vi que o querido professor Tuco veio, falou direito à alimentação, enfim, são vários frontes, né, que hoje estão sendo praticamente demolidos, né, e que vai nos custar algum tempo, né, e perspectiva de futuro, né. E aí esse compromisso com os direitos humanos e com a vida é que eu acho que precisa estar muito, muito claro, né, na nossa cabeça. A gente nós somos sujeitos, né? Somos produzidos por discursos, por historicidades, enfim. No último mês de junho, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente comemora o mês da diversidade, né? É um mês onde a maioria das empresas colocam bandeiras coloridas, né? Onde a maioria das ruas são enfeitadas e etc. Muito bom, né? Rememorar, significar, visualizar. Claro que tem o seu aspecto positivo, mas por quê? Por que estamos fazendo esse trabalho? Por que essas pessoas, essas organizações estão falando sobre isso? É preciso que tenhamos essa responsabilidade, né? No mês de junho de 1969, nos Estados Unidos, foi conhecido pelo levante de Stonewall. Stonewall, para quem não sabe, era um bar, Stonewall Inn, né? Em um dos bairros em Nova York, que frequentemente era violentado pela polícia local e etc. Enfim, até que chegou no momento de quebra dessa plasticidade, onde aquelas pessoas que frequentavam aquele lugar disseram, não, a gente não quer mais isso, a gente não precisa disso, a gente não merece isso, né? E aí, enfim, levantaram um movimento que ficou conhecido como talvez o mito, né, da criação, do nascimento do movimento da diversidade no mundo, que inclusive foi encabeçado por duas pessoas trans, né? A Riviera e a Marshall, que é importante a gente trazer também, porque mesmo dentro do movimento LGBTQI+, a gente tem algumas disputas políticas, né? E as pessoas trans têm um papel fundamental nesse processo, né? Encabeçando várias questões, enfim. E é preciso trazer essa consciência, né? Então, quando você me perguntar hoje, né, qual a minha avaliação do que a gente vive hoje é de um desastre, claro, é de uma crueldade, e não se enganem, inteligente, né? Porque há método nisso, é um projeto, né, sobre isso. E o que a gente precisa, na verdade, eu acho que se concentrar para que a gente não perca energia em outras questões, em outros frontes. Eu gosto muito de citar o que a Marilena Chauí fala, né? Quando ela diferencia distopia de utopia, né? Nem a distopia e nem a utopia se nega o horror, ou seja, a gente não pode negar o que está aí, né? A gente não pode negar o que está acontecendo. Mas a grande diferença é que a distopia encontra o horror como ponto final. Não há mais nada. Acabou. Está ganho, né? Enquanto a utopia enxerga o horror, enxerga a realidade, mas consegue vislumbrar outras possibilidades, outras travessias. E eu acho que é isso que tem que ser o nosso esforço, né?
E eu acho que isso também que conecta, né? Você mencionou os nossos outros entrevistados aqui, mencionou os movimentos sociais. Eu acho que isso é que conecta todas essas lutas, né? Que no fim, né? Eu gosto de mencionar isso, né? Porque no fim a grande polarização é entre a civilização e a barbárie, né, Tiago? Sim, exatamente. Nesse ano de 2021, a gente comemora, assim, isso de forma muito simplificada, né, João? A gente sabe que quando a gente analisa a história, existiram outros levantes, outros movimentos, mas, assim, de uma forma mais, de um conceito sociológico, a gente comemora 43 anos do movimento LGBT brasileiro em 2021, né? É preciso considerar esse movimento como uma ação coletiva, né? Como o Direito Achado na Rua traz essa construção desse sujeito coletivo, né? Historia um pouco Então, também. Você falou lá do Levante, de Nova York, né? Lá no bar que era frequentado, né, pela comunidade, mas historia um pouco como que se estabeleceu essa data aí de 43 anos, qual foi o marco dessa data? então, 43 anos, na verdade, é um marco aqui do nosso movimento brasileiro, né? Eu No gosto muito Brasil, que eu de estou trazer dizendo. isso. Exato. Eu gosto muito de trazer isso porque a maioria das pessoas fica com esse marco, né, de Stonewall, que é muito importante, claro que faz parte, mas eu procuro sempre trazer assim para a nossa realidade. Então, assim, em 1978, a gente teve o movimento LGBT, talvez o mais conhecido, que foi o movimento MHB, né, o movimento homossexual brasileiro, que logo depois ia surgir o Somos, que seria o grupo de afirmação homossexual, né, naquele mesmo ano. Eles conseguiram começar a publicar o jornal mensal Lampião da Esquina, que ficou famoso, né, que é considerado a primeira publicação nacional claramente engajada na luta pelo reconhecimento dessa população, né, ou da diversidade na época. E de lá para cá, logicamente, surgiram várias outras organizações extremamente importantes para nós até hoje, a exemplo do GGB, do Grupo Gay da Bahia, que talvez seja o grupo mais antigo ainda em funcionamento hoje no nosso Brasil, né? A gente tem a BGLT, a gente tem a ANTRA, que é tão fortemente, né, ativa na defesa dos direitos, na busca dos direitos das pessoas trans, né, e das travestis, enfim. Foram vários grupos de iniciativa desde 78. Então, 78 por conta do nascimento, do aparecimento desses primeiros, né? Do MHB e do Somos. Então, por isso, 43 anos agora em 2021. Bom referenciar isso, né? Você já mencionou lá no início um pouquinho sobre a sua inserção dentro a própria publicação, a própria participação sua na publicação, né, especificamente nessa publicação, mas fala um pouquinho mais sobre a questão LGBT, que é mais dentro do direito achado na rua. Desculpa. Então, João, o direito achado na rua, ele se encaixa, assim, né, como uma luva, né? Como eu me referi antes, assim, o direito achado na rua, ele principalmente, não somente, né, mas principalmente ele tem esse foco de atuação nesse espaço que parece um hiato para outras linhas de pesquisas ou para outras pessoas, entre o movimento social, né, e essa formação, essa construção de direito, essa afirmação e reafirmação de direitos, né? Então, assim, se tratando da população LGBTQIA+, isso é extremamente medular. Por quê? Porque a maioria desses sujeitos e dessas sujeitas, elas simplesmente não existem para o nosso ordenamento. A gente está tendo aí agora notícias, em Santa Catarina, faz 3 meses, conseguiram uma decisão, uma magistrada teve que escrever 53 laudas, né, com um esforço homérico, né, em outras ocasiões seria um despacho de 2 ou 3 linhas, mas nesse caso ela teve que escrever 53 laudas para dar o direito de uma pessoa a não ter que se definir
entre os sexos, entre aspas, que é como a característica, né, o conceito da lei busca, entre os sexos masculino e feminino. Eu trago esse exemplo, assim como outros exemplos, porque o direito achado na rua, ele vai falar e ele vai dar estrutura exatamente para isso. Como assim? Como essas pessoas elas precisam ser encaixotadas naquilo que foi preconizado? Quem veio primeiro, né? Quem devemos mais? A dinâmica do humano, do ser humano, ou seja, a produção da rua, da sua vivência, né? Da sua coletividade, ou aquilo que está, como o professor José Geraldo gosta muito, e eu gosto muito desse pensamento, daquilo que está nos almoxarifados do legislativo, né? Que são leis, textos mortos, né? O direito achado na rua ele vem exatamente para empoderar esses grupos e esses movimentos sociais e mostrar para nós que essa produção ela nunca parou e ela nunca vai parar e que há legitimidade nisso e não há problema algum porque essas pessoas também existem, né? A gente precisa lembrar de uma coisa, né, João, que talvez eu deveria ter falado já no início. Nós somos o país que mais mata e violenta pessoas LGBTQI no mundo. Se você pegar todos os países onde ser homossexual ainda é crime penalizado com a morte, somar todos esses países num ano, a gente ainda violenta e mata mais do que todos eles. Ou seja, de forma velada, aqui também é crime punido com a morte, ser gay, ser lésbica, ser trans, ser queer, ser intersex, enfim. E isso não sou eu que estou falando, isso não é nem uma organização brasileira que está falando, já que a gente tem essa característica de racismo nacionalista muito, né, apregoado na nossa construção de cidadão. Quem está falando isso é uma organização mundial chamada TGEU, que é uma organização europeia, que desde 2008 faz esse levantamento. E desde 2008 a gente encabeça essa lista. A gente nunca conseguiu sair desse primeiro lugar. Para se ter uma ideia, né, segundo o o IBGE de 2020, a expectativa de vida do brasileiro é de 76,6 anos de idade. A expectativa de uma pessoa trans é de 35 anos. Isso representa simplesmente a expectativa de vida que a gente tinha na era medieval, no medievo. Isso precisa significar alguma coisa, né? Segundo a ANTRA, inclusive, no relatório de 2020, que foi o último que eu consegui dar uma analisada mais aprofundado, organizado pela querida Bruna Benevides, pela querida Sayonara Nogueira, que fazem um trabalho também incrível, né? O ano de 2020 já estava 43,5% acima da média de assassinatos dessas pessoas em números absolutos. Ou seja, o ano de 2020 a gente teve um aumento de 201% dessas violências. Isso precisa significar alguma coisa, né? E o direito achado na rua, ele entra, né? Ele traz essa capacidade de, primeiro, de conscientização, segundo, de criação desses sujeitos coletivos, de encontro, né? De encontro nas ruas, né? Para quem não conhece, né? Essa é uma metáfora que o grande professor Roberto Lira Filho trouxe, né? E traz de uma frase de Marx e Engels que fala que melhor do que ficar olhando para a lua é observar o que acontece no meio da rua, né? Esse meio da rua, essa rua são todos os espaços políticos possíveis, produtores, criadores, né? Pensativos de direito. Então, o direito achado na rua ele traz essa estrutura para que esses movimentos, para que essas pessoas realmente tomem corpo frente a todo esse desastre que a gente está vendo, né? Exato. Você mencionou em 2020, não tem como desassociar com esse momento político que a gente vive, né? Desse retrocesso que a gente falou um pouco mais atrás. Mas, Tiago, nosso tempo aqui está, dentro do que a gente delimitou de espaço, está chegando ao fim, mas
eu gostaria de que você fizesse suas considerações finais. Fique à vontade. Ótimo. Primeiro eu queria novamente agradecer, João, e falar que os nossos passos sempre vêm de longe, né? Para que eu hoje pudesse estar dando cara a tapa, né? Falando abertamente sobre esse tema, né? Vestindo uma camiseta, vestindo cores, né? Não tendo problemas, por exemplo, em ter um espaço tão potente como é o programa de pós-graduação em Direito, sob a orientação do querido professor José Geraldo Souza Júnior, da querida professora Thalita Dias Rampim, para falar sobre o que eu quero falar, ou seja, dar voz, a minha voz, ao meu corpo. Outras pessoas vieram antes, né? Outras pessoas perderam suas vidas antes. Outras pessoas não puderam falar. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito registrado, que a minha voz não é só minha. A minha voz é de outras pessoas que vieram antes também. É claro que hoje eu tenho alguns privilégios, talvez por ser branco, talvez por ter um nível de passabilidade, de ser cis, né? Ou seja, de estar mais próximo desse padrão que a sociedade hoje considera como aceitável, inteligível, mas mesmo assim, falar sobre isso é sempre um desafio. Então, aqui é o primeiro agradecimento e o primeiro registro. E segundo, falar que é uma grande alegria e responsabilidade também tratar desse tema dentro como eu já falei, dessa grande escola e privilegiada escola que é o direito achado na rua, né? E a gente fala escola porque são várias temáticas, são várias abordagens, né? São vários pressupostos que dão suporte a uma série de discussões urgentes e emergentes, né? Os pressupostos de direito achado na rua, eles auxiliam na visibilidade e na ação desse movimento. É o que a gente fala da teoria praxis, né? A exemplo disso, as últimas e paradigmáticas ações que chegaram ao STF, por exemplo, né? Eles contaram firmemente, posso dizer até que foi essência dessas ações, institutos, e aí institutos conhecidos para nós que somos dentro do mundo do direito, que é o Instituto do Amicus Curiae, né? Que exige, na admissão da própria ação, essa representatividade toda, né? Essas associações, elas podem só postular ser amigos curiae se realmente elas representarem essas organizações. E o direito achado na rua auxilia muito nisso, né? Ele traz essa possibilidade e essa potência, né? Além de muitas delas terem sido motivadas pelos coletivos que integram o movimento LGBTQIA+, no Brasil, né? Então, assim, sem dúvida que é através dos movimentos sociais, da formação consciente de sujeitos coletivos, que a gente vai ser capaz de fortalecer e corrigir essas fissuras que hoje, né, principalmente, em especial, a gente vem vivendo depois de 2016, essas fissuras que a gente vem sentindo na pele no Estado Democrático de Direito. E a inclusão, né, perdão, e a consciência disso é uma tecnologia potente de resistência, né? Eu penso que incluir é evitar a violência, é evitar a morte, né? É conscientizar, é criar cada vez mais sujeitos coletivos potentes, conscientes de seus direitos, das suas produções e das suas responsabilidades. Porque muita gente, às vezes, me pergunta, mas como que eu tenho que falar isso? Como que eu tenho que me referir àquilo? Né? Qual é a melhor maneira? A questão a gente sempre tem que ter o compromisso humano de querer colocar a mão. Indiferente. Se você quer colocar a mão, você vai fazer um bom trabalho. Né? Se você quer encostar a mão nesse ser humano, e quando eu falo encostar a mão, é aprender sobre, olha, como você quer ser chamada ou chamado? Ou como eu posso te ajudar em relação a isso? Você não precisa exatamente ser perfeitamente, né, educado e já preparado para isso. Mas a grande questão dos nossos tempos, principalmente agora, é essa questão humana, esse compromisso, essa responsabilidade de querer colocar a mão no outro. Eu acho que esse é o nosso maior desafio e acho que o direito achado na rua com certeza nos traz muitos desses pressupostos humanísticos, né, de emancipação. Exatamente, né? E eu estendo aí a sua fala, né, como solidariedade, né, que é o que está faltando muito na nossa sociedade, inclusive dentro dos movimentos, das pessoas que querem compreender, né? Então, começa com a solidariedade, que
que ajuda muito. Gostei muito da nossa entrevista, Tiago. Maravilha, dá vontade de ficar conversando aqui. Dá vontade até de fazer mais programas, então você já está convidado para vir. Vamos, Aqui por favor, vai ser um grande prazer. Muito bom. E assim a gente termina aqui o nosso Direito Achado na Rua, aqui pela TV União. Agradeço a você que nos assistiu. Mais uma vez, agradeço a você, Tiago. Obrigado. E a gente Obrigado pelo espaço. volta no próximo programa. Até lá.